Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a que horas você me assiste. E nesta aula de hoje, também dividida em dois vídeos, nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema importantíssimo dentro da química orgânica, já inseridos aí na semana passada, falando de cinética, termodinâmica. Nós vamos dar início aí ao nosso primeiro conjunto de reações, que são exatamente as reações ácido-base, né? Uma das reações mais importantes para o entendimento aí de mecanismo de reação, para o entendimento de outras reações envolvidas dentro da química orgânica. E creio que ácido-base é um conteúdo que vocês já devem ter algum conhecimento, né? Tendo em vista que a química básica transformações, ela trabalha exatamente um pouco disso, né? Da acidez e da basicidade de compostos. Só que a gente vai trabalhar aqui no enfoque de orgânica, tá? Mas nada muito complicado. Então, é uma reação que, do ponto de vista histórico, existem três conceitos, né? Essa evolução de conceitos, eu vou destacar três. O primeiro, o conceito de Arrhenius, um conceito que diz que ácido é toda espécie que em ambiente aquoso libera H+, e a base como uma espécie que em meio aquoso libera a espécie OH-. Isso não é tão legal, né? Não é tão verdadeiro, tendo em vista que o processo de desprotonação, de doação de próton, liberação de próton, é um processo altamente endergônico. Endergônico significa o quê? Que a reação termodinamicamente ela não é favorável. Se você vai olhar no seu livro-texto, adotado pela disciplina, e vai observar que em fase gasosa, esse processo de perda de próton já é um processo altamente energético, tá? Então, a gente vai destacar aqui o primeiro conceito mais moderno, né, que é o conceito de ácido de base de Bronsted e Lowry, ok? Para Bronsted e Lowry, o ácido é um doador de próton e a base um aceitador de próton. Então, se a base é um aceitador de próton, ele deve conter um par de elétron livre ou elétrons pi, né, para que haja aí uma formação de uma ligação entre esse ácido, que é o doador de próton, e a base como a espécie aceitadora de próton. Então, eu coloquei em destaque aqui para vocês, é uma tabelinha onde alguns dos ácidos de Bronsted estão colocados aqui no seu lado esquerdo e algumas bases colocadas no lado direito. Então, os inorgânicos vocês conhecem bem, né? HCl, ácido sulfúrico, a própria água, o H3O+, fosfórico. Então, os ácidos inorgânicos vocês já devem ter uma grande familiaridade. Os orgânicos, então, quem são os ácidos orgânicos aqui? Eu destaquei aqui o ácido carboxílico e aqui um outro ácido carboxílico, né? Um diácido carboxílico, né? Diácido não, pelo que eu estou vendo aqui é um triácido, né? Eu tenho um grupo aqui ácido carboxílico nessa ponta e nessa ponta. Então, de uma forma geral, todos os ácidos de Bronsted contêm um próton em sua estrutura. Existe um próton, né? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Os prótons, os hidrogênios ácidos, está aqui, né? Esses hidrogênios são ácidos geralmente ligados a átomos eletronegativos, né? E a carga global das espécies pode ser tanto neutra, você observa que tem espécies neutras, como espécies negativas ou espécies positivas, né? Então aqui uma espécie que pode atuar como um ácido, aqui como ácido e aqui como ácido, ok? No lado das bases, são aceitadores de próton, então deve conter par de elétron. Então você observa que tem os inorgânicos, amônia, os hidróxidos, amidetos, a própria água tem par de elétron, então pode atuar aí como uma base, né? Aceitador de próton. E os orgânicos, as aminas, né? A gente está vendo aqui aminas, olha aqui a molécula da cetona, né? De uma cetona, a propanona. Aqui a molécula de um alceno. Nossa, professor, o alceno pode atuar como base? Sim, porque ela pode atuar, porque ela contém não par de elétrons livres, né? Ela contém elétrons pi. Então está aqui um par de elétron pi que pode atuar aí nessa reação. E uma espécie carregada aqui negativamente, né? O metóxido, né? Metóxido. Então, todas essas bases aqui possuem pares de elétrons isolados ou ligações pi, né? Pode olhar. E a carga global dessa espécie pode ser ou zero ou negativa. Então, tem espécies ou neutras aqui ou espécies negativas, tá bom? Beleza? Até aí? Bom, aqui eu botei a molécula da morfina e eu queria discutir com vocês, rabiscar nesse momento o seguinte, por exemplo, se eu perguntasse a vocês
essa molécula. Existem alguns hidrogênios ácidos? Então, existe, né, alguns sítios ácidos. Por quê? Eu tenho aqui esse hidrogênio, que é um hidrogênio ligado a o oxigênio, né, um átomo eletronegativo, então ele é um hidrogênio ácido. Esse hidrogênio aqui também é ácido, né? Mais algum centro ácido? Eu particularmente não vejo, né? Você pode dizer, professor, mas aqui não tem um hidrogênio ligado aqui, 3 ligado a carbono, mas a eletronegatividade carbono e hidrogênio não é tão diferente, né? Então, eu preciso de uma diferença boa de eletronegatividade para enxergar essa ligação hidrogênio e átomo como uma ligação polarizada do tipo delta mais e aqui delta menos. Então, você observa aqui, ó, delta mais e aqui delta menos. Então, esses dois sítios aí são sítios ácidos. Olha a coisa mais feio desenhando aqui, ó, ácidos. Agora, eu tenho um sítio básico nessa molécula, que é que lá a definição diz, ó, para atuar como base, precisa ter pares de elétrons ou elétrons pi. Então, você observa aqui que eu tenho aqui, ó, um oxigênio que tem par de elétron, o nitrogênio aqui que tem par de elétron, aqui outro oxigênio que tem par de elétron, né? Então, todos esses sítios aí são sítios básicos. E além disso, a morfina tem esse par de elétron pi aqui, ó, da ligação aqui, ó, carbono duplo aqui, ó, par de elétron pi também pode atuar como sítio básico. Então, ó, isso aqui é um sítio básico, isso aqui é um sítio básico, isso aqui é um sítio básico e esse aqui é um sítio básico. Então, poxa, que legal, a morfina tem tanto hidrogênios ácidos quanto átomos básicos. Então, exatamente, ela pode tanto atuar como ácido como pode atuar como base. Bom, professor, e ela vai atuar como o quê? Como ácido ou como base? Depende de quem ela vai reagir, né? Então, se eu colocar a morfina em meio ácido, ela vai atuar como base. Se eu colocar a morfina em meio básico, ela vai atuar como ácido. E aí, que sítio vai reagir, a gente vai discutir ao longo desse vídeo, ok? Mas aqui é só para ter uma discussão geral. Uma molécula grande, onde ela tem sítios ácidos e sítios básicos. Ela tem tanto a capacidade de doar próton, como a capacidade também de receber próton, ok? Então, já que nós falamos de ácido-base, nós vamos falar das reações ácido-base. Claro, seguindo o conceito de Bronsted-Lowry. E aí, na cabecinha de vocês, tem que estar isso aí, ó. Uma reação ácido-base de Bronsted, ela envolve uma transferência de próton. Então, olha só, veja se não é lógico, né? Vocês já devem ter visto isso na química geral. Ó, eu tenho uma espécie aqui HA, eu estou chamando de ácido, e uma base genérica aqui. Por que esse aqui é o ácido? Olha, tem o próton aqui, né? Então, o ácido é o doador de próton e a base é o aceitador de próton. Bom, o legal, que alguns livros fazem muita confusão, é o seguinte: o sistema de seta para representar o que acontece, né, esse fluxo de seta, tem que ser sempre de onde tem elétrons para onde não tem. Então, o sentido inverso está errado, tá bom? Como alguns livros representam. Então, ó, a base vai capturar esse próton e o par de elétrons da ligação HA vai ser recebido pelo A. Por que recebido pelo A? Porque o A ele é o átomo mais eletronegativo. Então, ele vai gerar aqui o A-, que recebeu o par de elétrons, e o HB+. Ok? Cuidado com as cargas formais, porque é importante a gente analisar isso com calma. Bom, uma nova ligação aqui foi formada, e aí você já deve ter escutado muito isso, né? Um ácido ele sempre gera a sua base conjugada, e uma base gera o seu ácido conjugado, né? Essas reações são reações que são representadas em seta dupla devido a serem reações controladas termodinamicamente, né? Então, há um equilíbrio envolvido. Lembra disso lá da termodinâmica? Há um equilíbrio envolvido. Então, observa com atenção. A carga global deve ser a mesma em ambos os lados da equação química. Então, olha só, aqui eu tenho dois átomos, carga global zero, tudo neutro. Aqui eu tenho uma espécie negativa e uma espécie positiva. Globalmente, isso aqui também é neutro, ok? Então, isso tem que ser observado. Como o processo é equilibrado, a seta dupla deve ser usada, isso eu já tinha falado para vocês. E isso é uma máxima dentro das reações de Bronsted. Bom, aqui eu coloco dois exemplos para vocês de reação de Bronsted. Então, ó, identifica aí comigo. Quem é o ácido aqui? Ó. Eu tenho uma espécie que tem hidrogênio, eu tenho outra espécie que tem hidrogênio, mas está com a carga negativa. Né? Então, o fluxo de seta está do elétron para o próton. Então, se esse aqui é o doador do próton, isso aqui vai ser o ácido. Isso aqui vai ser a base. Né? Então,
e esse par de elétrons forma ligação com hidrogênio gerando NH3, está aqui, ó. Então, se isso aqui é base, isso aqui vai ser o ácido conjugado, olha que letra horrível. E se esse aqui é o ácido vai gerar a sua base conjugada, né? Olha que legal, sua base conjugada. Então, aqui eu tenho o ácido, o doador de próton, e a base, o aceitador de próton. A base deve ter um par de elétrons envolvido, né? HCl, ácido clorídrico e metanol. Então, você vê aqui que, de novo, a seta parte de onde tem elétron para o próton. Esse hidrogênio aqui é ácido, o ácido clorídrico, né? Atuando aí como ácido. E aí, o par de elétrons forma uma ligação com o hidrogênio, deixando o oxigênio agora lá, ó, com a carga formal o quê? Ó, positiva. Então, se isso aqui é a base, isso aqui é o ácido, ó, a base. Aqui é o ácido. Então, a base ela gera o seu ácido conjugado e o ácido gera a sua base conjugada. Olha aí, tá vendo? Par de elétrons recebido pelo cloro gerando a carga formal negativa. Ok? Coloquei um terceiro exemplo aqui. Quem é o ácido, quem é a base? Vamos ver aqui. Ó. Essa espécie como está com carga aqui, ó, negativa, ela vai ser espécie básica, tá vendo, gente? Ó. Então, e aqui o doador de próton. Olha só, como a prova de que a água aqui é o ácido. Porque ela perde o próton e gera no final, ó, a base conjugada dela aqui. Ó. Então, ela perde o próton. Então, isso aqui é o ácido. E essa daqui vai ser a base. O que é a base? Quem recebe o próton. Quando ela recebe o próton, ela gera aqui o CH4. Tá vendo? E o fluxo de seta, professor, como é? Então, ó, tem que ser da espécie básica, de onde tem elétrons, ó, para a espécie do hidrogênio aqui. Ó. Então, formou uma seta cheia, formou uma ligação aqui entre esse átomo. E essa ligação aqui ela é quebrada e o elétron, o par de elétrons é recebido pelo oxigênio. Quando o par de elétrons é recebido pelo oxigênio, ele adquire a carga formal o quê? Negativa. Então, ó, ácido gera base conjugada e a base gera o ácido conjugado. Tá ok, pessoal? Maravilha até aí. Então, todo ácido gera uma base conjugada, toda base gera um ácido conjugado, todas as reações ácido-base Bronsted com seta de equilíbrio, né? E a máxima é essa. Na reação de Bronsted há uma transferência de próton. Um é doador e o outro aceitador de próton, ok? Bom, dado dois materiais de partida, como é que você sabe quem é o ácido e quem é a base numa reação de transferência de próton? Talvez é uma pergunta que você está se fazendo aí. Como é que eu olho as espécies reagentes? Eu sei quem é o ácido, eu sei quem é a base. Então, gente, olha, tem umas dicas aqui, umas receitas de bolo para tentar sanar essas dúvidas de vocês. Tá bom? Primeiro, ácidos e bases comuns nos cursos introdutórios de Química Geral são usados frequentemente da mesma forma em reações orgânicas. Então, pronto, você vê ácido sulfúrico e HCl são ácidos fortes. Hidróxidos, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio é base forte. Então, essa máxima aí também é trazida aqui para o curso de orgânica, tá? Então, você vê lá, HCl reagindo com água, não vai pensar que a água é o ácido. O HCl ele já é um ácido, olha, é como se fosse um psicotécnico. Gente, quem é ácido aqui? É a água ou ácido carboxílico? Ou ácido, né? Então, HCl, ácido sulfúrico atuam como ácido e hidróxido como base. Quando somente um dos reagentes tem hidrogênio, claro que ele vai atuar como ácido. Na verdade, eu tenho dois reagentes, só vejo que um deles tem hidrogênio na sua estrutura. Então, esse que tem hidrogênio é o doador de próton, ele é o ácido, tá bom? E se somente um dos reagentes possui par de elétron livre, ou ligação π, este é que vai atuar como base, tá bom? Um reagente com carga formal positiva é normalmente um ácido, tá bom? Já uma espécie com carga negativa geralmente é uma base. Toda vez, professor? Não, tá bom? Geralmente. Quem tem carga formal positiva é um ácido e negativa é a base, tá bom? E aí eu vou dar alguns exemplos para a gente praticar aqui. Dê os produtos de cada reação abaixo. Você vai fazer isso no seu caderno. Eu vou dar as dicas aqui, tá bom? Vamos pensar no que a gente já conversou até agora. Ó, dois reagentes. Um tem carga negativa e o outro não. Então, se esse tem a carga negativa, esse aqui com certeza vai atuar como base. Ele tem aqui, ó, não botei aqui no desenho, mas você coloca os pares de elétron, tá vendo? Ó? Então tem aqui, ó, esse é a base e esse aqui é o ácido. Você pode olhar com calma, grosso modo, essa espécie aqui, se você abrir a fórmula direitinho, é um ácido carboxílico, tá vendo? Tem um hidrogênio ácido aqui. Então, a reação em fluxo de seta é assim, né? Se represente aí o CH3OH e o ânion do ácido carboxílico aqui, tá bom, gente? Essa aqui, ó, uma espécie negativa, uma espécie neutra. Essa aqui deve ser a base, de novo, tá vendo? E esse aqui deve ser o ácido. Então,
Seu ácido é o doador de hidrogênio, de próton, está aqui o hidrogênio, pode ser isso ou pode ser isso, tanto faz. E aqui é seta, sempre do elétron para... Aqui um dos produtos vai ser a molécula do hidrogênio, né? A molécula do H2, a da H2 gasoso. A outra espécie, ó, quando o hidrogênio, o hidreto, né, o H- abstrai esse hidrogênio, esse par de elétron é recebido pelo carbono, vai gerar um ânion de carbono aqui, ó. Então, ó, vai gerar aqui, ó, H, C, olha só que desenho horrível, né? Tripla, C, par de elétron, e aí a carga formal desse carbono fica uma carga formal negativa, tá vendo? Então, o ácido gera sua base conjugada, a base gera o seu ácido conjugado, no caso aqui, o hidrogênio gasoso. Bom, gente, quem é o ácido aqui? A amina ou o ácido clorídrico? Né? Vimos que ácido clorídrico é o ácido, né? Atua como ácido, doador de hidrogênio, de próton, está aqui, ó. Então, ó, par de elétron na base, tem o par de elétron na base, estou desenhando aqui. Então, a seta é sempre do par de elétron para o hidrogênio. Com certeza, aquela ligação aqui, ó, hidrogênio e carbono, o par de elétron vai ser recebido pelo cloro. Então, um dos produtos vai ser o cloreto, né? O cloreto, Cl-. E o outro produto vai ser o CH3, né? Desculpem o desenho horrível aqui, ó. CH3, nitrogênio já tinha 2 hidrogênios, vou representar os dois aqui, ó. Tá vendo? E recebeu aqui um quarto hidrogênio, olha só. Como o hidrogênio era neutro, trivalente, formou uma ligação, a carga formal agora dele aqui é o quê? Positiva, tá vendo? Ó, carga neutra aqui, ó, mais e menos neutro, mais e menos neutro. Negativo aqui, tá vendo? Aquela questão da carga global, do reagente produto ser igual. O último, eu tenho ácido sulfúrico e um álcool. Quem é que vai atuar como ácido? Bom, com certeza o ácido sulfúrico. Você vai ter um dos hidrogênios aqui que vai ser doado para essa espécie. Qual é o átomo básico aqui na estrutura do etanol? O ácido básico é quem tem elétrons aqui, ó. O oxigênio vai atacar aqui um dos hidrogênios e vai gerar aqui a espécie produto HSO4-, né? Então, você vai ter como um dos produtos aqui o HSO4-, mais o produto lá que vai ser um álcool protonado, né? 1, 2 carbonos, oxigênio, ele já tinha um hidrogênio na sua estrutura, né? Um par de elétrons vai continuar, só que o outro formou uma ligação com hidrogênio. Como o oxigênio era neutro e perdeu um par de elétrons para formar ligação, ele fica com carga formal aqui positiva. Tá vendo? De novo, reagentes neutros, produtos neutros. Tá bom, gente? Então, para praticar essa ideia, quem é o ácido, quem é a base, tá bom? Agora, sabendo reconhecer quem é o ácido, quem é a base, aí vem agora a pergunta: quem é que é um ácido mais forte, por exemplo? Eu tenho uma reação aqui genérica, tá bom? Eu sugiro representar essa água sempre com geometria angular, tá? Mas peguei de um arquivo que tratava assim, mas tenta fazer angular. E aí eu tenho o HA, que é o ácido, a base é a água, gerando aqui essa reação em equilíbrio, né? Então, sabendo que a reação é em equilíbrio, se você analisar lá a termodinâmica, eu posso escrever um K de equilíbrio, né? E sabendo que a água aqui é constante, a concentração da água é constante, isso a gente vê aí quando a gente está dando aula de equilíbrio iônico, né? A água é incorporada no K de equilíbrio, e a gente vai chamar esse K de equilíbrio, essa nova constante, de Ka, constante de acidez. E aí a mesma lógica que a gente conversou de termodinâmica serve para cá também. O K maior do que 1, reação favorece produtos, K menor do que 1 favorece a reagentes, não é assim que a gente conversa? Então, o Ka vai ter uma relação direta, né, com a acidez. Quanto maior esse valor de Ka, maior esse equilíbrio está deslocado no sentido dos produtos. Então, maior é a acidez, né? Maior a geração do H3O+, no meio, né? Agora, eu posso, ao invés de trabalhar com Ka, trabalhar com pKa, né? Menos log de Ka. Nesse sentido, o pK é uma relação inversa da acidez. Quanto maior o pKa, menor a acidez. Nossa, professor, já comecei a lembrar de um monte de coisa que eu não entendi. Ó, calma. O que a gente vai usar agora é somente isso. Que quando tem um dado equilíbrio, né, nessa questão da reação ácido-base, né, esses ácidos fracos, os ácidos orgânicos, a gente vai identificar o seguinte. Pelo pK a relação é inversa e pelo K a relação é direta, né? É só para acertar essa conversa. Então, eu tenho aqui dois pares. Quem é que é mais ácido? É um hidrocarboneto, hidrogênio de um hidrocarboneto é mais ácido, com pK 50, ou esse hidrogênio aqui ligado ao oxigênio eletronegativo? Ó. Quanto menor o pKa, maior a acidez. Os álcools são mais ácidos do que
o hidrocarboneto, no caso aqui o propano. Já aqui, ó, a relação não é de... Ele perguntou, mas ele não deu pK, ele deu Ka, né? Então, Ka é uma relação direta. Quanto maior o Ka, maior a acidez. Toma cuidado aqui com os expoentes, para depois não estar se embaralhando, né? Mas entre um fenol, hidrogênio de um fenol aqui, ó, e o hidrogênio de um hidrocarboneto aromático, a gente vê que o fenol ele é mais ácido, tem um Ka maior, 10 a menos 10, 10 a menos 41, bem pequenininho esse valor aqui de Ka. Então, relação de pK é uma relação inversa, relação do Ka é uma relação direta. Bom, em livros tem enorme tabela de valores de pKa, né? Isso sempre vai ser fornecido para vocês, ao passo que a gente for trabalhando, a gente vai memorizando alguns, mas em geral as tabelas são fornecidas para vocês. O que eu queria chamar a atenção é que há uma relação entre a acidez e a basicidade, né? Então isso você já deve ter decorado, mas é interessante a gente analisar. Ó, se eu tenho aqui HCl como um ácido forte, né? Um ácido forte pK bem pequenininho, quanto menor o pKa, maior a acidez. Se ele é um ácido forte, a sua base conjugada é bem fraquinha, né? Então, se eu analisar aqui, ó, aqui eu tenho, né, ó, mais forte. E aqui eu tenho mais forte, porque a relação é inversa. Ó. O HCl aqui, para a nossa tabelinha inicial, ele é um ácido muito forte. Então, sua base conjugada é uma base o quê? Fraca. Ao passo que um hidrocarboneto como o CH4, o pKa 50, então quanto maior o pKa, menor a acidez. Ele aqui é um ácido fraco. Se ele é um ácido fraco, a sua base aqui, ó, CH3-, sua base conjugada, é uma base extremamente o quê? Forte. Então, esse raciocínio a gente leva, né, com muita tranquilidade. Todo ácido conjugado, todo ácido, né, ele gera uma base conjugada fraca. E todo ácido fraco gera uma base conjugada forte. Tá ok? Então, é isso aí. Bom, sabendo que a reação ácido-base é equilibrada, então ela favorece a reagente ou favorece a produto, né? Então, para que a gente analise essa previsão da reação ácido-base, se ela desloca para reagente ou se ela é favorável a produto, você deve ter em mente essa afirmativa aqui, ó, que os equilíbrios vão sempre favorecer a formação de ácidos e bases mais fracas. Por quê? Porque o fato de um ácido ser fraco tem a ver com a estabilidade. Né, tem a ver com a estabilidade, menor energia. A gente viu na aula de equilíbrio de termodinâmica que os processos termodinamicamente favoráveis são aqueles onde há uma menor energia nos produtos. Menor energia nos produtos significa ácido fraco. Ácido fraco. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui. Um alcino com NH2. Quem é a espécie básica e quem é a espécie ácida aí? Vamos pensar aí. Pronto, você já respondeu, né? Espécie negativa ali, NH2 menos, o amideto é base. Então, e o alcino vai funcionar como ácido. Então, tá aqui. Então, sabendo disso, como é que eu faço fluxo de seta aqui? É sempre de onde tem elétrons para onde não tem. Não é seta na carga, tá, pessoal? É no elétron. Ele vai abstrair aqui o hidrogênio, ó. Pode ser esse ou outro, e esse par de elétron é recebido aqui pelo carbono. Então, você vai ter aqui a base conjugada e o ácido conjugado. Pronto. Como a afirmativa diz que o equilíbrio vai favorecer sempre quem é o ácido mais fraco, vai para uma tabela e vê, por exemplo, quem é o ácido alcino, pKa 25, e o ácido conjugado lá do outro lado, é a amônia. A amônia tem um pKa 38. Então, quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Né? Então, estou analisando aqui nos ácidos, tá bom? Então, olha como é tranquilo. Maior pKa, ácido mais fraco. Então, esse equilíbrio aí vai estar nesse sentido aqui, ó, no sentido que favorece os produtos, porque ele favorece a espécie ácida mais fraca. Quem é o ácido mais fraco? NH3, porque tem o maior pKa. Professor, eu preciso decorar pKa? Não, existem tabelas para isso, vai ser fornecida para vocês. Tá bom? Dá um outro exemplo aqui. Ó, agora eu vou colocar aqui, quem é a base agora? Troquei a base, né? Está aqui o alcino, troquei a base. Então, troquei a base, então está aqui a reação completa. Né? Mais uma vez, para quem não entendeu, como é esse fluxo de seta da base, que tem um par de elétron, para o hidrogênio ácido da molécula aqui, e aqui o par de elétron é recebido pelo átomo de carbono. Gerando aqui, ó, o ácido vai gerar a sua base conjugada. Olha a conjugada bonita. E a base gera o seu ácido conjugado. O que é que você faz agora depois de estabelecer o equilíbrio? Vai para uma tabela de pKa e observa. Você vai observar que o pKa aqui do alcino é 25 e do álcool é 16. Tá meio em cima do que eu risquei, mas é 16, tá bom?
Se é 16, o equilíbrio desloca para o de maior pK ácido mais fraco. Então, esse equilíbrio já está favorecendo materiais de partida, favorecendo reagente. Então, se você tivesse de usar ou essa base ou a base anterior, qual é a que você utilizaria? Eu, particularmente, utilizaria a anterior. Por quê? Porque me favorece o equilíbrio deslocado no sentido dos produtos. Tá bom? Então, é assim que a gente deve caminhar na escolha de qual base, qual espécie usar para determinada reação, já que o nosso fim é obter produtos. Não é isso? Bom, fazendo a revisão e encerrando essa primeira parte do nosso vídeo, a gente estudou a definição de Bronsted para ácidos e bases, né? Ácido como um doador de próton e a base como um aceitador. Como identificar um ácido ou uma base no meio, então tem umas dicas lá, os ácidos minerais são sempre ácidos minerais lá da química geral, hidróxido como base forte, analisar quem está com carga negativa, geralmente é um ácido, é uma base, desculpa, né? Então há essas dicas, tá? Uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry envolve a transferência de próton. Analisamos a força do ácido e pKa. Então, lembra disso? O pKa tem uma relação inversa com a acidez e o Ka uma relação direta com a acidez, tá bom? Mas existem tabelas para isso, para a gente ir se baseando. E prevendo a posição do equilíbrio. Um equilíbrio ácido-base Bronsted estabelecido. Para onde caminha o equilíbrio, professor? Na formação das espécies mais estáveis, isto é, do ácido mais fraco. Tá bom? Do ácido mais fraco. Beijo no coração de vocês e a gente se encontra no nosso próximo pedaço de aula falando um pouco dos fatores que afetam a acidez de um determinado composto, assim como falar um pouco sobre a definição de Lewis para ácidos e bases. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.